Estamos de volta aqui na nossa programação ao vivo, acompanhando toda a movimentação do mercado, 11 horas e 14 minutos, seguindo aqui sempre de olho nas notícias, as reações dos mercados e também ouvindo opiniões de grandes especialistas. A gente recebe agora o André Momberger, que é especialista em mercado de capitais. Seja muito bem-vindo, André. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Bom dia, Paulo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Como sempre, é sempre uma satisfação estar trocando essa ideia aqui com vocês. Obrigada, Momberger. Prazer é sempre nosso. Estou até de olho aqui, especificamente, né, tentando entender alguns movimentos. A gente estava falando mais cedo da queda do minério de ferro. O minério de ferro caiu para o menor patamar, inclusive, nos últimos 3 meses, apesar do suporte ali anunciado pela China para o setor, né, para o mercado imobiliário chinês, inclusive. Mas eu queria entender, até olhando aqui, os papéis estão mistos agora, né? Alguns conseguem se manter aqui no positivo, outros caindo, mas outros caindo também deste setor de mineração. Mas eu queria entender um pouco da sua leitura, se você acredita que esta tendência de baixa para o minério, ela é temporária, é mais pontual, ou pode indicar qualquer ali uma mudança, de repente, mais prolongada no mercado aí de commodities? Eu acredito que ela, nesse momento, ela é temporária. E ela ainda está refletindo um pouco esse impacto de curtíssimo prazo de algumas medidas do governo chinês, principalmente em relação à questão da taxa de juros, porque, como a gente viu, eles baixaram a taxa de juros longa, mas não baixaram a taxa de juros curta. Então, no curtíssimo prazo, pode não resolver a questão da aceleração da economia chinesa. Porque mesmo que eles cresçam 4%, 5%, que é um belo crescimento, para os números que o mundo espera da China, isso é pouco, né? Eu acredito que não é pouco, mas no consenso, geralmente o mercado acha que é pouco. E aí o que acontece? Tem um reflexo imediato nos principais ativos que movimentam a economia. E o minério é uma matéria-prima extremamente importante nesse contexto todo. Então, quando faz a leitura curta, o impacto é imediato, é curto. Mas no médio e longo prazo, essas medidas que o governo chinês está tomando para tentar acelerar um pouco mais o movimento econômico, vai se refletir positivamente. Então, eu não acredito que é tendência. Tá? Te respondendo diretamente, acho que é um impacto de curto. E em seguida, a gente pode ver uma retomada no preço do minério. Inclusive, né, eu queria até entender um pouco da sua leitura diante dessas incertezas ali, ainda em torno dessa demanda chinesa, toda essa volatilidade nos preços do minério. Quais estratégias, talvez, de investimentos, né, seriam mais assertivas para aqueles que são sempre mais interessados em investir ali no setor de mineração e commodities? Sim. A gente sempre gosta de olhar por 2 aspectos, tá? Então, vamos fazer uma análise dos fundamentos da companhia. Se o fundamento é bom e a companhia está sendo impactada por fatores como esses que a gente está discutindo aqui agora, pode surgir o que a gente chama de oportunidade, né? Então, a empresa está descontada, os múltiplos estão favoráveis, ela tem um desempenho operacional interessante, mas a questão sistêmica está impactando hoje para que os preços estejam mais depreciados. Então, a gente pode estar diante de uma oportunidade. Beleza. Mas, principalmente para quem está começando, não conhece um pouco, não é afeito à questão de volatilidade, a gente nunca sabe onde é o chão, né? A empresa pode estar barata, mas pode continuar caindo, pode continuar recebendo esse impacto negativo. Aí o mercado oferece algumas ferramentas de proteção. Ou seja, você consegue entrar no ativo e consegue montar algumas estruturas utilizando o mercado de derivativos para amenizar possíveis quedas. A gente, obviamente, pode abrir mão de um ganho futuro, a gente abre mão de todo o ganho desse processo em nome da proteção. Então, talvez a segunda opção seja uma estratégia interessante, especialmente para quem vai começar. E tem um pouco de medo dessa volatilidade. Você vou colocar dinheiro agora, vai continuar caindo, então ele vai ver o patrimônio, em tese, nominalmente baixando, né?
Então, utilizar-se de estratégias com derivativos pode ser bacana também para quem quer investir no segmento. André, muito bom dia para você, sempre um prazer falar contigo. Felipe Nascimento agora. É interessante, né, essa questão que a gente está falando das estratégias. Tudo ótimo, maravilha. Das estratégias e tudo mais, e você falando sobre alguns instrumentos. É até interessante porque hoje mesmo eu estava lendo um relatório, né, uma pesquisa da própria XP, falando sobre o apetite que os clientes têm em relação à renda variável, né, que tem reduzido, tem diminuído do fim do ano passado para agora. Reduziu inclusive 9 pontos percentuais, aquele apetite, né, a vontade de aportar mais, de expandir posição em renda variável, está diminuindo. Por mais que ainda seja mais de 50% dos clientes com ímpeto de aportar mais nesse mercado, que ainda está um pouco incerto, a gente vê esse apetite caindo. Claro que tem todo o cenário, tem toda essa discussão, né, sobre para onde que o mercado vai, principalmente com a questão dos juros lá fora, a questão do fiscal aqui, a saída do investidor estrangeiro, que não traz uma percepção de que a gente pode ter uma melhora no ambiente. Você vê essa perda do apetite do investidor brasileiro, assim como a saída do investidor estrangeiro da Bolsa nesse comecinho de ano, fatores que podem deixar o nosso mercado menos atrativo até mesmo, né? Com mais de lado, lateralizado, sobe um pouquinho, depois devolve, cai um pouquinho, depois recupera. A gente tende a ver esse mercado paralisado ao longo desse ano, mesmo com as possíveis quedas de juros lá fora e alguma coisa nesse sentido. Ô André, a gente tende a ver o nosso mercado mais travado, menos, com menos espaço para movimentações? Ótima pergunta, Felipe, e eu separaria a resposta em duas vertentes. Tá? Você falou muito bem na questão da redução do investimento estrangeiro e o dado que a XP também apresentou da redução de apetite do investidor local também em relação à Bolsa. Eu acho que as duas motivações são um pouco diferentes. E eu te explico por quê. O investidor estrangeiro, na minha visão, ele está fazendo um movimento tático de curto prazo. Então, ele está realizando lucros nesse momento. Alguns, por questões de análise de cenários, ele olha, talvez ele realmente tenha saído, mas eu acho que se fizermos uma média de toda a entrada de capital estrangeiro que aconteceu, especialmente nos últimos 2 meses do ano passado, para o que saiu até agora, me parece muito mais um movimento tático do que uma tendência. Quando a gente olha para o investidor local, pessoa física especialmente, nós temos uma visão um pouquinho diferente, porque a gente reage muitas vezes ao que está acontecendo. E a tendência é que a gente reaja atrasado, né? Então, quando a gente começa a acompanhar aquele movimento de subida que aconteceu ali final de outubro, novembro, dezembro, o investidor local, ele olha, opa, está começando a ficar interessante entrar na renda variável. E aí ele entra no barco já muitas vezes perto do final deste movimento. Muita gente entra, o movimento faz essa correção tática que a gente está observando, principalmente nas últimas 3, 4 semanas, que está bem lateral, efetivamente, o nosso índice, mas acabou, em tese, talvez perdendo nominalmente o que investiu. E aí ele reage negativamente, né? Ele começa a ver esse quadro e diz, isso aqui não é para mim, eu não sei mexer com isso. Então tem uma diminuída natural. O que pode acontecer? Digamos que as coisas melhorem do seu ponto de vista fiscal no Brasil, se confirme a questão de baixa de taxa de juros nos Estados Unidos, se confirme a baixa de juros aqui, uma série de coisas que se confirmem o que a gente espera em relação ao nosso mercado. O investidor estrangeiro volta, ele faz a movimentação ascendente e aí o local ele entra de novo, só que relativamente atrasado, né? Então, é bastante comum a gente ver ou visualizar movimentos quando a gente acompanha o fluxo de todos os agentes do mercado financeiro. A maior parte das vezes o investidor local ele está atrasado em relação à sua entrada. Então, eu acho que
a análise é separada, viu, Felipe, em relação a um ou outro, né? Mas eu acredito que deve ficar lateral aí nas próximas semanas, mas a partir do mercado, principalmente a questão de taxa de juros lá nos Estados Unidos, se confirmar, tem reunião do Fed, ata do Fed amanhã, a gente já pode ter algumas pistas adicionais, talvez esse movimento volte a ficar positivo aqui e a gente reequilibre a diferença que estamos com o restante das bolsas, principalmente Europa e Estados Unidos. Ô André, até é interessante esse ponto, né, do corte de juros, porque a gente viu o rally na Bolsa Brasileira no ano passado, na expectativa do corte de juros. O corte veio, aí a Bolsa ficou banho-maria. No ano passado, no finzinho do ano passado, aquele rally que a gente engatou também, foi na expectativa de acelerar por causa do corte de juros lá nos Estados Unidos, que acabou ficando meio adiado. Muita gente até brinca, né? Fala que vai para agosto de Deus, não agosto efetivamente, o mês de agosto, por conta de toda a conjuntura econômica americana, né? Um mercado de trabalho forte, economia bastante forte ainda, inflação que custa ceder, principalmente inflação de serviço. Então a gente teve a expectativa frustrada. Talvez a gente só veja mesmo essa movimentação quando tiver no papel lá, caiu 0,25 ou caiu meio, por mais que esteja 0,25, a gente só pode ver essa reação depois. Talvez os investidores ficaram um pouco ansiosos demais e não viram o corte efetivamente vir, e aí perderam um pouco do ânimo, né, da fé, que é bom apostar um pouco antes? Na verdade, se analisarmos friamente, em momento algum, o Fed sinalizou algo que iria começar a baixar a taxa de juros em março, né? Pelo contrário, o tempo inteiro sinalizando, acalmem-se, não é assim que funciona, talvez segundo semestre e tal. Só que o mercado força a barra, né? Então, ele tipo assim, atira, corre com o alvo atrás, né? Vamos começar a jogar a questão de março, daqui a pouco isso vira meio que consenso por parte dos analistas, mesmo que não tenha tido nenhuma sinalização clara por parte do Banco Central americano. O que aconteceu na prática? Quando ficou claro que não vai ser em março, acho que isso está claro já, não é? O mercado acabou sentindo um pouquinho, mas já deixaram aquela janelinha aberta ali, quem sabe em maio, junho, e aí já volta a animar de novo. Não sei se vocês observaram que já saíram algumas especulações hoje lá nos Estados Unidos que talvez o Fed aumente a taxa de juros na próxima reunião, que era algo que estava completamente fora de qualquer radar, né? Então eu não sei se isso não são mísseis experimentais que algumas casas começam a jogar para ver o que acontece, mas se o mercado deve ter aberto agora lá nos Estados Unidos, nós estamos muito próximos da abertura, mas os futuros estavam negativos. E parte disso se explica por essa nova especulação, que ainda, na minha visão, é completamente fora do radar, né? Então, imagina o seguinte, nós estávamos falando em baixar juros em março, aí isso sai fora. Maio, junho, como você brincou, né? Agosto de Deus, e agora já tem gente falando, não, talvez aumente na próxima. Então, consegue visualizar a quebra de expectativa que traz isso, né? Mas, na minha visão, isso não trata-se somente de movimento especulativo, assim como foi a questão de já dizer que vai baixar em março, né? Então, eu acho que é efeito curtíssimo prazo. Eu mantenho a minha visão de que acho que vai a maio, junho, e os efeitos positivos que a gente espera, tanto para o mercado americano quanto para o nosso, na minha visão, estão mantidos. O André, você falando desse jeito, eu vi essa reportagem, né, de algumas pessoas falando, não, talvez até aumente, porque principalmente os dados de inflação na semana passada vieram mais pesados ali, vieram mais complicados. Talvez os investidores começam a fazer esses movimentos esperando uma resposta, né? Alguém do Fed vem a público, fala alguma coisa, fala se vai ser março, maio, junho ou agosto, quem sabe, mas dá uma data, né? Não dá para a gente ficar mais especulando. Então eles começam a colocar projeções, né? Não vai mais cortar 6 vezes, vai aumentar uma. E aí espera alguém falar.
Se bem que, ultimamente, os dirigentes do FED estão muito alinhados, né? Eles estão muito vocais na mesma tecla. Ninguém está desafinando no samba, né? Eu acho que é muito mais balão de ensaio, né? Vamos jogar isso aqui para ver o que acontece, né? E o Banco Central americano não está mordendo a isca, né? Eles continuam muito bem alinhados e eu vejo isso muito mais especulação de curto prazo do que realidade, né? É mais fumaça mesmo do que qualquer outra coisa. Ô André, deixa eu te perguntar uma coisa, ainda voltando um pouco para essa pesquisa da XP, me chamou a atenção os setores, né, que os clientes, né, que os assessores perceberam que as pessoas, né, os investidores estão mais propensos a investir nesse cenário de incerteza. E, claro, são os setores mais defensivos, né? Energia elétrica, o próprio setor financeiro, saneamento, enfim. Isso demonstra, né, e comprova toda essa tese aí de que os investidores, na dúvida, correm para esses setores mais defensivos, preferem não ter tanto retorno do que perder dinheiro, né, do que ver seu patrimônio corroer, deteriorar, vão atrás dessas empresas que são menos voláteis, né, tem menos especulações, tem menos possibilidades de grandes porradas para cima, mas também de grandes perdas. Esses setores aí acabam ficando, né, naquele range lá, sem muita movimentação. É isso que os investidores estão buscando mais, André, na sua percepção também, na sua lida diária aí com o mercado financeiro? Sim, sem dúvida nenhuma. E é absolutamente natural, né? Porque o investidor, o que ele detesta? Ele detesta a incerteza, né? Então, a gente tem níveis de incerteza. Tem vezes que a gente tem muita convicção, tem vezes que a gente está totalmente incerto do que vai acontecer e tem o meio do caminho. Eu acho que nós estamos no meio do caminho. Tem algumas dúvidas, principalmente no Brasil, questão fiscal, como a gente já vem falando até em outras ocasiões aqui. E aí o que acontece? Você quer manter-se ainda na renda variável, porque entende que tem oportunidade. E aí o setor defensivo, como você muito bem citou, como setor elétrico, setor de bancos, algumas empresas muito grandes ligadas a commodities, questão do agro, que ainda, apesar de termos um ano que não vai ser tão bom quanto 2023, ainda é um setor muito pujante e que vai entregar ainda muito resultado. Então, essas empresas defensivas, não que elas eliminam a incerteza, mas certamente elas diminuem, né? Porque você pega o histórico, vamos pegar o setor elétrico, por exemplo, que para mim, na minha visão, é o setor mais defensivo que existe, porque a gente está diante de receita recorrente, previsível, em boa parte das empresas que são listadas na Bolsa. Então, dificilmente nós teríamos surpresas em relação à performance dessas empresas. Então, o setor elétrico ele é altamente demandado nessas horas e outras empresas, como você mesmo disse, questão dos grandes bancos, empresas ligadas a commodities. Então, na minha visão, é um movimento tático correto e esperado, né? E ele não me surpreende e efetivamente, se a gente não olha só para a questão do investidor, pessoa física, quando você conversa com o que a gente chama de ou investidor institucional ou grandes gestores de fundos, quando eles também estão diante dessas incertezas, eles também fazem esse mesmo movimento tático. Então, é que eu sempre brinco, né? Para mim, o cara mais inteligente do mercado é o gestor de fundos, né? Porque ele tem que lidar com uma série de coisas e ainda cuida de muito dinheiro de terceiros. Então, quando eu olho para o movimento desse cara, eu estou dizendo assim, pô, esse cara, no mínimo, ele sabe mais do que eu no que ele está fazendo. E quando ele está fazendo esse movimento, ele está com essa mesma incerteza que eu. Então, eu, como pessoa física, o racional diz, vou seguir, né? Vou seguir o cara que sabe mais do que eu. Então, é um movimento interessante. Acho que os assessores estão recomendando isso de forma correta e bate com o que apresentou a pesquisa da XP.
André, inclusive, né, queria entender um pouco da sua leitura sobre as empresas mais sensíveis ao ciclo doméstico. Muitas delas ali já estão bastante amassadas, por sinal, né? Dá para fazer stock picking aí, encontrar ainda oportunidades? Acredito que sim, sem dúvida nenhuma. Mas aqui nesse caso, Paula, aqui é um estudo um pouquinho mais acurado, né? Nós temos que pegar, e aqui eu até sugiro aos investidores buscarem ajuda de analistas, né? Se você não tem um conhecimento do setor, da empresa, do que ela faz, qual é a perspectiva, hoje existe casas de análise, as próprias corretoras oferecem, os bancos oferecem, e essas casas, sem dúvida alguma, elas conseguem nos ajudar nessa tomada de decisão, né? Eu até posso ter um critério próprio de escolher determinados critérios para escolher onde investir, né? Por que eu vou investir nessa ou naquela empresa? Mas não necessariamente eu preciso fazer isso sozinho. Então, o que geralmente eu sugiro fazer? Se eu tenho esse critério, eu uso ele. Bacana. Digamos lá, setor de varejo, tem 15 empresas para avaliar, eu cheguei à conclusão que nos meus critérios tem 3 que se encaixam nesse perfil. Eu ainda buscaria, junto às casas de análise, as corretoras, o que esses caras estão falando em relação a essas empresas? Se bater com a minha análise, eu vou me sentir mais seguro para investir nelas. Mas, sem dúvida nenhuma, garimpando, dá para conseguir encontrar bons papéis ainda nesses setores. Inclusive, você falou aí de varejo, né, especificamente, olhando mais para setores mesmos, quais outros ali que você colocaria, de repente, educação, não sei, tentando entender ali outros setores especificamente? Uma das análises que a gente precisa fazer é qual é que é o impacto do custo do dinheiro nesse negócio, né? Então, quando o custo do dinheiro ele é altamente impactante, então nós vamos ver varejo, evidentemente, setor de construção civil talvez seja um dos mais impactados. Nós podemos pegar setor educacional, como você muito bem citou, setor de tecnologia, que ainda demanda muito investimento para frente. Então, são todos setores que eu acredito que ainda vão se beneficiar muito da confirmação desse ciclo de taxa de juros descendente que a gente espera que aconteça no Brasil e, quem sabe, lá fora também, né? Não fique a gosto de Deus. O André, até mesmo nesse sentido, né, a gente está vendo muita gente fazendo diversificação e buscando, né, ativos internacionais. As projeções lá para fora estão bastante otimistas até mesmo, né? A gente vê o S&P renovando máximas, tocando máximas, muita gente projetando chegar até 5.200 no fim desse ano, tá na casa dos 5.000, chegou a estar um pouquinho menos aí nesses últimos dias, mas com esse início de ciclo de corte de juros, ou esperado, os ativos, né, lá fora, as bolsas internacionais, principalmente os ativos lá nos Estados Unidos, alguns ETFs que tem o S&P como base, isso também pode ser uma alternativa nesse quesito de diversificação, imaginando que eles vão se beneficiar também, muitas empresas podem se beneficiar nesse ciclo de corte de juros? Sem dúvida alguma. É um excelente instrumento para, a partir do momento que o investidor queira fazer algum tipo de diversificação internacional e não tenha conhecimento sobre as empresas locais, né? O ETF, ele, sem dúvida alguma, é um instrumento muito, muito eficiente, né? Mas eu também acredito no que os analistas estão projetando em relação ao S&P por uma simples razão. Vocês devem estar acompanhando a divulgação dos resultados que as principais empresas estão apresentando aí nas últimas semanas. E principalmente as Big Techs continuam entregando um resultado muito interessante, mas o que me chamou a atenção foi que no compilado do que foi dito, foi apresentado até agora, 84% das empresas apresentaram resultado acima do esperado.
Ou seja, 84 é um número bastante relevante dentro da expectativa que o mercado tem de entrega. Então, o mercado americano, ele continua entregando muito resultado. E na essência final, né, que a gente sempre fala aqui, o que faz preço lá no fim é resultado. Né? Se a empresa dá lucro, se ela cresce, se ela amplia a sua participação no seu setor de atividade, num determinado momento vai fazer preço. Né? E isso acontece na prática. Né? Então, com os resultados acima da expectativa, muito provavelmente o mercado vai continuar fazendo preço. Não sei que empresa investir, ETF, grande alternativa. Estar aqui com a gente, obrigado pelo seu tempo. Volte mais vezes, volte sempre. Até uma próxima. Eu que agradeço mais uma vez o convite, estou sempre à disposição de vocês, é sempre um prazer essa troca de ideias aqui. Muito obrigado.